Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de bondade, obrigado por tudo que o Senhor nos deu, nos dá, nos oferece. Obrigado pela vida. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor nos dá no dia a dia. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A vida aqui na terra, no passado, era difícil. Agora piorou. 90% se tornou pior por causa do pecado. O pecado se tornou forte, absurdo. Não tem como a gente ser feliz sem Jesus. A gente só pode ser feliz se estiver com Jesus. Porque a salvação é Jesus, a vida, o caminho, a felicidade, tudo é Jesus. Da maneira que ele disse, que ele falou no livro de João, no capítulo 14, versículo 14. Se me pedir alguma coisa em meu nome, isto eu farei. Então, a gente só pode ser feliz se estiver com Jesus. Ele também falou para o ser humano, para que o homem ficasse próximo de Jesus. Ele falou em João, capítulo 15, no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, conforme a palavra de Jesus, ele é tudo na vida do ser humano. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a felicidade, ele é a saúde, é a visão, é a luz, é tudo de bom que existe para a gente sobreviver é Jesus. Inclusive, a palavra de Jesus é um bom alimento, como ele disse, quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí ele jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. Aí o inimigo se aproximou e falou: se tu és filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus é tudo na vida do ser humano, tudo de bom. Alimento, é a visão, é a vida, é a luz, é a lâmpada, é tudo de maravilha, tudo de bom. Sempre existem pessoas que desfazem de Jesus, como os fariseus. Os fariseus não acreditavam em Jesus. Os fariseus falavam que Jesus era um falso profeta. Jesus era um blasfemo. Então sempre existiu pessoas assim que é contra a palavra de Deus. Quando a pessoa serve a Deus em espírito e verdade, ela não é bem vista pela população da terra. Ela é bem vista por Deus, mas pelo povo da terra, ela não é bem vista. Porque Jesus é o exemplo. Jesus só fez coisa boa, mas o povo não gostava dele. Uma boa parte ou mais
da metade da população não gostava de Jesus, não aceitou. Por quê? Por causa da verdade. Jesus curava, fazia só coisas boas, não fez nada de má. Mas as pessoas não aceitavam, uma boa parte não aceitava. Por quê? Porque as pessoas ficam mais do lado do mal. É tão provável que as pessoas ficam do lado do mal, porque a Bíblia diz que é para santificar o sábado. Aí as pessoas santificam o domingo. Então as pessoas que santificam o domingo, elas não querem ficar do lado de Deus. Porque na Bíblia não tem um dia chamado domingo, não tem na Bíblia. E mesmo Deus não fala em domingo. Ele fala para santificar o sábado. Por exemplo, os 10 mandamentos têm o mesmo valor. Cada um é igual ao outro, o valor. O primeiro e o 10º têm o mesmo valor. Não tem um mais importante do que o outro. Agora, o domingo, a guarda, por exemplo, descanso no domingo, não existe na Bíblia. Então, a pessoa que vive descansando, guardando e santificando o domingo, essa pessoa não pertence a Jesus, não tem nada com Jesus. Para ela ter alguma coisa com Jesus, ela tem que mudar de ideia. Ler a Bíblia, estudar, para seguir os ensinamentos. Por exemplo, Jesus ele falou lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Jesus disse: não pensem que eu vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Então Jesus obedeceu os ensinamentos dos profetas. Os profetas, eles eram um pecador igualmente a mim. Jesus não pecou, mas ele obedecia os ensinamentos dos profetas. Por quê? Porque os ensinamentos dos profetas verdadeiros, eles vinham de Deus. É de Deus, faz parte de Jesus, de Deus. Porque na época de Jesus não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou na sinagoga e se levantou para ler no livro de Isaías, que estava escrito no pergaminho. Jesus se levantou para ler. Então a Bíblia na época só tinha um Antigo Testamento. Então eram os ensinamentos dos antigos profetas. Então Jesus obedece e eu não obedeço os ensinamentos. É porque as pessoas acham que aqueles mandamentos não foi escrito por Jesus. Aí outros dizem que Jesus morreu na cruz e aboliu os mandamentos. Sim, ele não aboliu os mandamentos todos. Alguns mandamentos que foram abolidos. A gente tem que ler a Bíblia para entender quais foram os mandamentos que foram abolidos. Por exemplo, no livro de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 15, lá a pessoa estuda e observa o que foi, quais são os mandamentos que foram abolidos com a morte de Jesus. É só ler na Bíblia. Éfeso, capítulo 2, no versículo 15. Aí sim, aí as pessoas vão fazer uma análise, se foi todos os mandamentos ou se foi alguns. Então, aqueles mandamentos que não foram abolidos, os mandamentos, por exemplo, de devolver o dízimo, oferta, não foram abolidos. Os mandamentos dos 10 mandamentos não foram abolidos nenhum. Quer dizer, foi alguns abolidos pelo ser humano, mas com a morte de Jesus na cruz não foi abolido não. Estão todos completos. Os mandamentos dos alimentos imundos, que fala que não se deve se alimentar com alimento imundo, também não foi abolido. E vários outros que não foram. Agora, os mandamentos em forma de ordenança, que está escrito lá no livro de Éfeso, no capítulo 2, verso 15, aí sim, esses aí foram abolidos. Em forma de ordenança. Os mandamentos que foram abolidos em forma de ordenança. O Senhor, procure na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 15, que lá conta a história, o que aconteceu com
os livros, os versículos, os mandamentos que foram abolidos. Então, sempre na história de hoje, a gente assiste, vamos supor, nas pregações que eu assisto na televisão, tem muitos pastores, pregadores que ficam falando mentiras. Então, por que acontece isso? Também no passado acontecia, está escrito na Bíblia. Por exemplo, no livro de 1 Reis, no capítulo 13, fala de um falso profeta. No livro de Jeremias, no capítulo 28, também fala de um falso profeta. Então, os falsos profetas sempre existiram. Tanto no passado como agora existe. As pessoas mentindo. Aí as pessoas colocam logo Deus na frente, que é para os irmãos acreditarem. Coloca Deus na frente. Foi o anjo do Senhor que me falou. Foi Deus que falou. Ele falou para mim. Ele mandou uma mensagem para me distribuir com os irmãos. E só mentira, que não existiu. Aí o que acontece com pessoas que pregam a palavra de Deus misturando com a verdade? Palavras mentirosas com a verdade. O que acontece? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É o versículo 21. Então só vai entrar no céu quem faz a vontade do Pai de Jesus, ou do Espírito Santo. Aí no versículo 22, Jesus diz: naquele dia, o que quer dizer? Naquele dia, no dia do juízo, alguém vai falar para Jesus: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos muitos demônios. Em teu nome fizemos muitos milagres. Aí Jesus, no versículo 23, ele diz: explicitamente eu nunca vos conheci. Afastai de mim os que praticam a iniquidade. Aí as pessoas ficam fazendo uma análise. Rapaz, fizeram tantas maravilhas quando estava aqui na terra, pregando a palavra de Deus. Mas aquilo, tudo que ele fez foi perdido. Por quê? Porque misturava a palavra verdadeira com a palavra mentirosa. Por exemplo, aqueles mandamentos que estão lá no catecismo não tem validade de nada para Deus. Por quê? Porque é falsificado, tem falcaturas. Então, se aqueles mandamentos são falsificados, aqueles que são verdadeiros perdem o valor. Por quê? Porque misturaram os verdadeiros com os mentirosos. Por exemplo, lá no catecismo não tem o mandamento número 2. O mandamento da guarda do sábado colocaram pelo domingo. Então fizeram uma fracatura desses 2. Aí no 10º partiram no meio, para completar 10, porque tiraram um fora, que o segundo mandamento foi tirado fora, jogado fora. Aí, para completar os 10 mandamentos, partiram o 10º para completar. Aí aquilo ali, todos os 10 mandamentos do catecismo, nenhum tem valor de nada, não vale nada. Então, muitas pessoas seguem o que está escrito lá. Que tá, por exemplo, tiraram o sábado e colocaram o domingo. Então, mas só que esse domingo que está lá não tem valor de nada. Quem guarda o domingo não é cristão, não é servo de Deus. Ele só é servo de Deus se ele obedecer o que Jesus falou. Ou, como ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então, Jesus está os mandamentos. Então, os mandamentos de Jesus estão aonde? Está escrito aonde? Que ele falou: se guardardes os meus mandamentos. Ou também ele disse lá em João,
capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardarei meus mandamentos. Então Jesus tem os mandamentos. E onde é que está escrito na Bíblia esses mandamentos de Jesus? No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, do versículo 3 ao 17. Ali está escrito os mandamentos de Jesus. Aí você estuda. Você estuda para aprender o que Jesus quer de bom para você. Porque ele só quer coisas boas para os filhos dele. Ele não quer coisa ruim. Tudo de ruim que acontece com o ser humano vem do diabo, não é de Deus. Deus, ele quer felicidade do ser humano. Agora as pessoas procuram a ruína. Por exemplo, se a pessoa... como Jesus ele diz assim, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Quer dizer, se você pedir, recebe. Mas se as pessoas vivem se julgando igual a Jesus, como é que ele vai ajudar a pessoa? Que a pessoa é igual a Jesus. E tem muitos que é mais do que Jesus, mas ele se julga que é mais, é superior a Jesus. Aí como é que Jesus vai ajudar ele? Não pode ajudar. Porque Jesus está vendo que aquela pessoa se julga igual a Jesus, é igual a ele. Então ele não pode ajudar. Ele ajuda aquelas pessoas que se julgam inferior a Jesus. Por exemplo, aquelas pessoas que vão se tornar santos quando Jesus voltar, por exemplo, eu, você, se nós se tornarmos santos, nós somos um santo que não é igual a Jesus, não é igual ao Espírito Santo, não é igual ao Deus Pai. Não. É um santo inferior. Nós vamos louvar e adorar os santos, que é Jesus. Vamos adorar eles. Assim como os anjos. Os anjos é santo. Anjo é santo. Aí eles vivem lá no céu, adorando a Jesus, adorando a Deus. É assim. Não é um santo igual, não. Então, quando a pessoa se julga, Jesus diz, guarda o sábado, santifica o sábado, descansa no sábado. As pessoas levam tudo para o domingo. Essa pessoa está blasfemando contra Jesus. Está desfazendo de Jesus. É só ler a Bíblia, estudar a Bíblia para ver como a pessoa não está correta. Tem que seguir os ensinamentos. Por quê? Aquelas pessoas que mentiram no Antigo Testamento, aqueles pregadores, por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 28, você procura o capítulo 28 de Jeremias e lê para você ver o que aconteceu. Ananias era um falso profeta. Ele falou para o povo, para a população, porque Nabucodonosor tinha levado o povo lá de Judá. Destruiu a cidade, levou os utensílios da casa de Deus, levou o povo preso, furou os olhos do rei e levou preso para a Babilônia. Aí Ananias falou para a população. Ele se julgava um profeta. Ele disse que Deus tinha dito a ele que dentro de 2 anos ele trazia aqueles utensílio que o Nabucodonosor tinha levado e ia trazer de volta, junto com o povo que ele levou, ia trazer de volta para Judá. Só que não era verdade. Aí o que acontece? Aí Deus fala para Jeremias, que é o profeta verdadeiro, o profeta de Deus. E Deus falou, Jeremias, fala para Ananias, como ele pregou rebeldia, pregou mentira para o povo, diz a ele que ele vai morrer dentro de 1 ano. Aí o Jeremias falou para Ananias o que Deus tinha falado, o recado de Deus. Aí ele falou para Ananias, Deus disse que você vai morrer dentro de 1 ano. E aconteceu. Ele morreu. Porque Deus ele não vai falar algo para não acontecer. Ele fala o que acontece. Agora, muitas vezes as pessoas se arrependem daquilo que Deus ia fazer contra aquelas pessoas. Por exemplo, aquela história de Nínive, que eles estavam pecando demais, que Deus mandou Jonas para Nínive.
Aí Jonas foi. Só que Jonas não foi contra a própria vontade. Ele foi, porque Deus, ele recebeu um castigo de Deus, aí Deus disse que era para ele ir, ele foi. Lá ele pregou a palavra de Deus, o povo se arrependeu. Aí Deus não destruiu a cidade. Deus não destruiu a população de Nínive. Por quê? Porque eles se arrependeram. Aí não foi Deus que se arrependeu, não. Foi eles, o povo. É o mesmo caso do rei Ezequias. Deus falou para Jeremias, falou para Isaías, Isaías, vai lá no reinado de Ezequias, ele está muito doente, diz a ele que dessa doença ele vai morrer, ele não viverá, ele vai morrer. Aí Isaías foi, chegou lá no palácio, falou com o rei Ezequias, aí eu disse, Deus disse que você vai morrer dessa doença. Aí o que acontece? Ezequias era um servo de Deus, ele sabia que ia morrer porque Deus tinha dito, aí ele começou a chorar, se maldizer e orar a Deus, pedindo a Deus. Eu servi ao Senhor com inteireza. Pronto. Aí Isaías deu o recado e voltou. Quando ele chegou numa altura, Deus falou para Isaías, volta. Fala para Jeremias que eu ouvi a oração dele. Eu vou dar mais 15 anos de vida a ele, vai lá dizer a ele. Aí Isaías foi dar o recado ao rei Ezequias. Então, o que acontece? Que as pessoas que servem a Deus, ela recebe o benefício de Deus. Agora, aquelas pessoas que não servem a Deus, Deus diz que a pessoa vai morrer e morre mesmo. Por isso, Deus mandou 2 anjos lá para Sodoma e Gomorra para destruir. Aí não tem jeito, não. Tem que destruir mesmo. Sodoma e Gomorra foi destruída. Por quê? Porque o povo não se arrependeram, não. É o mesmo caso do dilúvio que aconteceu na época de Noé. Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus para o povo aqui na terra. Não teve jeito, durante 120 anos. Aí Deus mandou o dilúvio e destruiu todos. Só escapou aqueles escolhidos de Deus que estavam na arca. Então é assim que acontece. Agora as pessoas ficam pregando mentira, e a população que aceita que fica do outro lado, é demais, é multidão. Você pode observar, você assiste na televisão, quando aquelas igrejas falsas faz uma festa, é gente demais, é um absurdo. Por quê? Porque é coisa mentirosa. A igreja verdadeira, se ela fizer uma festa, é para poucas pessoas. É da maneira que Jesus falou. Tem que estudar a Bíblia. É porque tem que ser do jeito que Jesus ensinou. Como ele disse lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14. Ele fala dos 2 caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta apertada. Jesus disse que os que vão passar pelo caminho estreito e a porta apertada são bem poucos. É poucos. Palavra poucos. Os que vão passar pela estrada larga e pela porta espaçosa é muito. É bem muito. Por quê? Jesus disse que os que vão se perder é como a areia da praia. É demais. Então aquelas coisas que não pertencem a Deus, que pertencem ao diabo, qualquer festa tem gente demais. As pessoas dizem que aquelas festas dançantes, as festas de clube, de dança, etc., é coisa do diabo. Mas aquelas igrejas que pregam mentira, também é do mesmo jeito, um pecado é igual. Os pecados todos são iguais. Só existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é maior. Os outros todos são iguais. Porque é dessa maneira. Jesus era um servo de Deus e continua sendo Deus. Ele era servo quando esteve revestido de carne aqui na terra.
Ele era Deus, mas era humano também. Mas ele falava corretamente, sem mentira, só a verdade. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele esteve 40 dias aqui na terra. Aí ele apareceu aos discípulos 3 vezes. Na terceira vez que ele apareceu aos discípulos, que foi a última vez que ele apareceu aqui na terra, quando ele esteve aqui depois da ressurreição, ele falou para os discípulos, ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que eu vos ensinei, o que eu vos mandei, o que eu vos ordenei. Por exemplo, você encontra no Mateus, capítulo 28, no versículo 18 ao 20, 19 e 20, por aí você encontra. Procure, Mateus 18, versículo 19 e 20, por exemplo. Aí você encontra isso que eu estou falando. Ele mandou ensinar o que eu vos mandei, que eu vos ordenei. Não é ensinar mentiras. Por exemplo, a mentira já está dizendo que Deus não vai aceitar, meu camarada. Se você for pregar mentira na sua igreja, no culto que você vai exercer, você não está com Deus, não tem nada com Deus. Porque ele diz, ó, Salmos, capítulo 101, no versículo 6 e 7, Deus fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Bom, os olhos de Deus procuram os fiéis. Aí o versículo na frente, o versículo 7, ele diz: não há de ficar em minha casa os que praticam de fraude e os que usam de mentiras, os meus olhos não verem. Então, as pessoas mentirosas não têm nada com Deus. As pessoas que pregam mentira não tem nada com Deus. Os olhos de Deus não vê essa pessoa. Porque além da pessoa ser fraudulenta, mudando a palavra de Deus, Deus fala uma coisa e a pessoa fala outra. Isso é fraude. Também não vai morar na casa de Deus, que ele diz, ó, esse povo não vai morar na casa de Deus. Então você tem que entender, tem que estudar a Bíblia. Aí como é que você vai entender que o cidadão está pregando a palavra de Deus e aí aquilo não é verdade, não é o que está na Bíblia? Por quê? Se você estudar a Bíblia, se você não estuda, você não vai saber. Por exemplo, eu entendo quando o pregador está mentindo, como eu estou falando, que eu assisto na televisão, tem muitos pregadores mentindo. Por que eu sei que ele está mentindo? Porque eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Aí eu sei quando o cidadão está falando uma palavra que não é verdade, que não está na Bíblia, eu sei. Então você faça também, estude também. Se você estudar, você vai se desviar do caminho errado. Porque a salvação não é muito fácil, não. As pessoas acham que é bem fácil se salvar, porque as pessoas estão misturando a mentira com a verdade e acham que lá tem salvação e não tem, não. A salvação só tem se a pessoa seguir a verdade, o certo, o correto. Por exemplo, aquele ladrão que estava na cruz, que foi crucificado com Jesus, ele teve a salvação garantida, porque ele se arrependeu. Na hora da morte dele, foi uma morte de cruz, que é uma morte demorada, aí tem espaço para ele se arrepender. Aí Jesus prometeu a salvação a ele. Mas não é todos que têm aquela morte que ele teve, não. Tem muitos que não dá tempo de se arrepender, não. Então é dessa maneira que acontece. Tem que estudar a Bíblia para prestar atenção no que a palavra está dizendo. Por exemplo, quando Jesus conversou com os fariseus, que a palavra fariseu, o que é fariseu? Aquela pessoa que não aceita Jesus, é um fariseu. Ele não aceita de jeito nenhum. Quando Jesus conversou com os fariseus, está escrito lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44, eles disseram para Jesus que ele só aceitava o pai Abraão, eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitaram Jesus.
Assim como os judeus não aceitaram Jesus. Então eles disseram que só aceitavam o pai Abraão. Aí Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês aceitavam o que eu falo, o que eu digo, o que eu prego, o que eu falo, vocês aceitavam. Então se vocês não aceitam, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são os filhos do diabo. Foi o que Jesus falou. Só que Jesus não maltratou ninguém, não. Ele falou o que era verdade. Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo mesmo. Porque ou é de um lado ou é do outro. Ou é de Deus ou é do diabo. Jesus diz, quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim é contra. Então é uma coisa ou outra. Ou é do diabo ou é de Jesus. Então o meu termo da pessoa ficar dizendo, não, eu não sou de Jesus, mas também eu não sou do outro lado. Tem de ser, ele é do outro lado sim, claro. É o mesmo caso da salvação. Quem quer ir para o céu, procura servir a Jesus. Todo mundo que quer ir para o céu vai. Agora, para o inferno, vai quem quer e quem não quer. Vai para o fogo do inferno, se queimar, aquele fogo que Deus vai mandar para queimar Satanás e seus anjos. Aí aquela pessoa que já é envolvida com Satanás, com o diabo, vai ser queimada também. Mas a pessoa não quer ser queimada, mas é queimada sempre. Agora, para o céu só vai quem quer. Tem pessoas que falam que vai, mas não está querendo ir. Ele só pronuncia a palavra que quer ir para o céu, mas não faz o que é necessário para ganhar a salvação. Porque Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, por exemplo, o que é a verdade? O que é a verdade? Muitas pessoas acreditam que a verdade é quando a pessoa está falando palavras que não é mentirosas. É verdade, ali até a verdade. Sim, também é verdade. Agora, a verdade cristalina e pura é Jesus, é a verdade. Quando ele diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Jesus também falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou. Então a verdade é Jesus. Então fica fácil da pessoa estudar a Bíblia e aí vai aprender muita maravilha, porque é só coisa boa, só maravilha. Porque Jesus ele não oferece nada de ruim para ninguém, não, só coisas boas. Por exemplo, quando Jesus ele usou a última Santa Ceia aqui na Terra, ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos fizeram parte da Santa Ceia. Então, ali naquele meio dos discípulos, tinha um discípulo que ia trair Jesus. Jesus já sabia. Jesus sabia que Judas ia trair ele, mas ele aceitou Judas fazer parte. Jesus lavou os pés do Judas, do seu assassino, e fazer parte, ele fez parte da Santa Ceia, do vinho e do pão. Por quê? É porque Jesus, ele não vai colocar um lado, isolar, porque não está a favor dele. Por quê? Porque aquela pessoa pode se arrepender, assim como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz ele se arrependeu na última hora. Na última hora ele se arrependeu. Então, Jesus, quando ele aceita que Judas Iscariote faça parte da Santa Ceia, é porque ele podia se arrepender. De repente ele se arrependeu daquilo que ele ia fazer. Mas, porque Jesus era para ele morrer, que é para nos salvar. Ele tinha que morrer mesmo, mas não de morte matada, como foi do jeito que fizeram com Jesus. Uma morte cruel. Pessoal tudo falso. Por exemplo, o que julgou Jesus, que foi o Pôncio Pilato.
Ele mandou lá trazer uma bacia d'água para lavar as mãos, disse que ele não tinha nada com aquele justo. Ora, claro, que ele mandou dar uma surra em Jesus. Ele é um malvado, um cruel, um criminoso. Que ele mandou dar uma surra em Jesus para poder enterrar, entregar para o povo crucificar. Então ele não pode dizer uma palavra dessa que não ia surrar as mãos dele com aquele justo. Se ele mandou dar uma surra nele, os soldados só bateram em Jesus porque ele mandou. Se ele não mandasse, ou se ele dissesse que não, eles não tinham feito nada com Jesus. Então é preciso a pessoa estudar a Bíblia para ela entender o significado dos acontecimentos que acontecem. Por exemplo, quando o rei Saul ele estava na guerra com a família dele, com o exército dele, contra os filisteus, ele viu matarem 3 filhos dele na presença dele. Só que o rei Saul ele não obedecia a Deus. Ele não podia ser feliz, ele não obedecia a Deus. Aí ele ficou perturbado quando viu os filhos mortos e o exército dele sendo arrasado. Aí ele se jogou na espada e morreu. Por causa de quê? Por causa do pecado, do erro. Então, isso é coisa que acontece com qualquer um que desobedece a Deus. Já o rei Davi, que assumiu depois do rei Saul, ele também fez coisas erradas. Mas ele se arrependeu e pediu perdão. Então, quando a pessoa pede perdão pelos seus pecados, Deus perdoa e aquilo que ele fez de errado, Deus joga no mar e esquece, acabou-se. Porque o rei Davi fez coisa errada. Ele era um homem sanguinário, matou muita gente, ele derramou muito sangue, ele adulterou com Batseba, mandou matar Urias, que era o marido dela, e assim por diante. Então ele fez muita coisa errada, mas ele se arrependeu e pediu perdão. Mas assim mesmo, a espada nunca saiu da casa dele, enquanto ele existiu, até depois da morte dele. Porque depois da morte dele, além das ruínas que aconteceu com a família dele, depois que ele morreu, o rei Salomão assumiu o lugar do pai. Aí o rei Salomão mandou matar Adonias, que era filho do rei Davi, irmão de Salomão. Então a espada continuou depois da morte do rei Davi. Então, para que a pessoa entenda o que acontece com a palavra de Deus, aquilo que é certo e aquilo que é errado, para poder saber, a gente saber se defender do que é ruim. Como hoje em dia, hoje é um jeito para a gente se defender das coisas ruins que está acontecendo aqui na Terra. Não é fácil não, que é demais coisas ruins que acontecem aqui no nosso derredor aqui. A gente se defender, tem que ser um servo de Deus, se não for, não se defende não. Porque Deus ele fica cuidando, como a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, é preciso nós ter muito cuidado para não colocar porcaria no nosso corpo. Porque o Espírito Santo, ele habita ao nosso derredor. Ele nos defende das coisas ruins que estão acontecendo. Ao nosso derredor, muita coisa ruim. Então, a gente se defende dessa maneira. Agora, só que muitas pessoas dizem que estão servindo a Deus, mas não é bem assim. Não está de acordo com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é para fazer de uma maneira e a pessoa tem que fazer, porque se for fazer de outra maneira não vai dar certo. Porque a palavra de Deus é pura, é verdadeira. Quando Jesus se batizou, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, aí a gente tem que entender, ora, se Jesus era um filho de Deus, era Deus e era homem, e ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, eu, que sou um pecador, é que eu sou tentado mesmo. Aí é que eu sou perseguido. Por quê?
Porque eu sou um pecador. Eu não sou nada sem Jesus, como ele disse. Se alguém estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15,5. Então ele é a videira. Nós temos que estar ligados. O pé de árvore tem muitos galhos verdes. Tem galho seco também, às vezes, ligado na árvore. Mas aquele galho seco não dá fruto. Por que que não dá? Porque a seiva da árvore, ela não circula nos galhos secos. Só nos verdes. Então, são os galhos verdes que dão fruto. Então, dá bem para a pessoa entender. Estudar a Bíblia e entender o que a palavra de Jesus está dizendo. Então, aqueles galhos secos é para ser jogado no fogo, para ser queimado. Então, o fogo que Deus está falando é o ser humano, que ele sai de Jesus e vai para o inimigo, que vai ser queimado. Então, quando o inimigo for ser queimado, quem estiver com ele vai ser queimado também. Aqui está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Quando o dragão chegar no lago que arde com fogo e enxofre, lá já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados com fogo e enxofre. Então, quem estiver ligado a ele vai também para lá, que é o falso profeta, é a besta, porque o falso profeta já está dizendo que é falso, está lá. A besta, que é a igreja falsa, está lá também. E o dragão é o diabo. Então, a palavra já está dizendo, a pessoa vai ser queimada no lado que arde com fogo e enxofre. Porque a pessoa não quer se defender, não quer obedecer a Jesus. Jesus diz uma coisa e a pessoa diz, não é assim não, é dessa maneira. Aí ela está se julgando igual a Jesus. Se Jesus ele aceitava os profetas, aí a pessoa não quer aceitar nem Jesus, que é Deus, e aí? A pessoa pegar o exemplo de Jesus, obedecer a Deus os profetas também. Porque Jesus é Deus, mas ele aceita. Por exemplo, Judas, ele aceitou o Judas fazer parte da Santa Ceia. Mas mesmo assim, Judas não entendeu. Ele não entendeu a bondade de Jesus. Ele não quis entender a boa vontade de Jesus. Porque Jesus, ele sempre foi e sempre será bondoso para nós. Agora, só que as pessoas dizem palavras e colocam Deus na frente para dizer que para a pessoa acreditar. E as pessoas acreditam mesmo. Agora, quem fala a verdade, não. Aí, então, eu falo do que está na Bíblia, eu digo o versículo, eu digo o capítulo, eu digo o livro. Aí a pessoa procura lá. Porque no vídeo fica escrito. Aí a pessoa, rapaz, será que esse cara está falando a verdade? Será que esse pregador está falando a verdade? Eu vou olhar se é verdade. Aí, as pessoas vão olhar se é verdade. Mas mesmo assim, eu não estou querendo que as pessoas vão me elogiar. Rapaz, aquilo é uma pessoa maravilhosa. Fala, sou certinho, tudo bem certinho. Não estou querendo não. É para ser assim mesmo. É para ser dessa maneira. Agora Jesus não. Jesus fazia tudo certinho, tudo bonzinho, e o pessoal chamava ele de blasfemo, falso profeta. E é assim mesmo. Porque ele não fala coisas que a pessoa gosta. Você vê Jeremias, o profeta Jeremias, ele apanhou demais. Maltrataram ele, muito maltrataram Jeremias. Por quê? Porque ele só falava a verdade. Ele era um profeta de Deus, um servo de Deus. Aí então ele foi maltratado por causa disso. E aí sempre dessa maneira que acontece. Agora, as maravilhas que Deus faz, você vê que Elias pediu fogo para queimar o holocausto na presença dos profetas de Baal. E Deus mandou fogo. Deus atendeu Elias. Elias pediu fogo 2 vezes
para queimar os soldados do rei Acasias. E Deus mandou o fogo. Então, o servo de Deus é assim, pede e recebe, pede e recebe. É isso. As pessoas pedem e não recebem porque não está servindo a Deus. Aí tem que estudar a Bíblia, para saber se... Eu vou estudar a Bíblia primeiro, para saber se eu estou servindo a Deus. Porque se eu não estiver servindo a Deus, Ele não vai me atender. Porque é verdade, Ele não atende mesmo não. Agora, aquelas pessoas que servem a Deus, Ele atende. Você vê, Ana pediu um filho. Aí Deus, ela orou e Deus atendeu, deu um filho, Samuel. Aí Samuel apareceu, porque ela é serva de Deus. E assim, tem mais outros profetas que serviam a Deus e receberam a ajuda de Deus. Por exemplo, a mulher de Abraão, a Sara, ela recebeu um filho também. Teve um filho com 90 anos. Ela era uma mulher estéril, mas teve um filho. Com a ajuda de Deus. Porque os casais sempre querem ter filho. Então é assim, sirva a Deus que você vai ser feliz. Porque tem muita miséria na terra, muitas coisas ruins. Mas se você tem o poder de Deus ao seu lado, Ele segura você, Ele guarda você. Daí? Jesus, Ele atende as pessoas que servem a Ele. A pessoa tem que ler todos os dias a Bíblia. Amém.